Olá, boa noite, está começando o Jet Time dessa semana. Ao senhor e à senhora, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje a gente já começa dando os meus parabéns a Belo Horizonte. Alô, minha Belo, 121 anos, completa a capital mineira, a melhor capital do Brasil, hein? Belo Horizonte completou 121 anos, teve festa na cidade. Beijão aos Belo Horizontinhos aí. Neste programa a gente confere a partir de agora a cobertura completa sobre o ataque à catedral em Campinas e todos os detalhes sobre Euler, o atirador que disparou mais de 20 vezes contra os fiéis que estavam dentro da catedral. No programa dessa semana ainda tem a cobertura sobre o caso de Jair Messias Bolsonaro e seu filho Flávio Bolsonaro em um escândalo envolvendo o ex-assessor do filho do parlamentar. E ainda nesse programa a cobertura completa sobre a diplomação do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. Chegaram ao fim os trâmites das eleições de 2018. E daqui a pouco a gente recebe aqui uma advogada da Associação Mineira de Defesa do Ambiente para continuarmos acompanhando o caso Carrefour em São Paulo e tirarmos dúvidas sobre os maus tratos aos animais domésticos e silvestres. E no destaque dessa semana, a cobertura completa sobre o ataque à catedral que aconteceu em Campinas, no estado de São Paulo. E nesta terça-feira, um homem armado invadiu a catedral em Campinas, atirando contra fiéis e matando 5 pessoas. Euler Fernando portava 2 armas e disparou mais de 20 tiros, segundo um delegado que está acompanhando o caso. A tragédia assustou a todos e marcou esta semana. Euler Fernando entrou na igreja no final de uma missa que estava acontecendo dentro da catedral. Fiéis não se assustaram com a presença do mesmo, mas logo depois que se encerrou a missa, o mesmo disparou mais de 20 vezes contra fiéis que estavam sentados nos bancos da igreja. Euler Fernando era analista de sistema e tinha 49 anos. Em uma CNH, uma carteira nacional de habilitação encontrada na igreja, mostra que o mesmo era da cidade de Valinhos, em São Paulo. Euler, após deixar 5 pessoas mortas e 4 feridas, se suicidou. E com uma informação exclusiva que foi pesquisada pelo Jet Time, segundo o advogado que acompanha o caso, Euler teria sido atingido por um disparo antes de cometer suicídio. A informação, conferida pelo delegado que está acompanhando o caso, diz que Euler tinha tomado um tiro na costela, caiu no chão e logo depois cometeu suicídio. Após analisar as imagens do circuito de segurança da catedral e do circuito de segurança das ruas que rodeiam a igreja, o delegado chegou à conclusão de que o suspeito teria praticado um plano que já estava em sua mente. Ele chegou no local, sentou em um banco, esperou o final da missa e logo depois colocou em execução o seu plano. Euler já havia escrito um diário onde relatava diversas perseguições, anotava a placa de carros, nome de pessoas. E segundo investigações, Euler já havia se envolvido em brigas, em atrito com vizinhos, mas, para surpresa de todos, não tinha indícios criminais na polícia militar. E ainda, de acordo com as nossas pesquisas, Euler trabalhou no Ministério Público de São Paulo e foi demitido no ano de 2014. O mesmo tinha problemas psicológicos e já fez acompanhamento com um psiquiatra. O caso repercutiu internacionalmente e foi comentado pelo presidente da República, Michel Temer, que deixou suas mensagens de condolências às famílias, e logo depois o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro se pronunciou sobre o caso. E por falar em Bolsonaro, o presidente da República foi destaque nas notícias mais uma vez essa semana. Jair Messias Bolsonaro pôs o fim nos trâmites das eleições de 2018. O presidente eleito agora está diplomado e apto a tomar posse no dia 1º de janeiro de 2019. Bolsonaro recebeu o seu diploma em uma sessão solene do Tribunal Superior Eleitoral, com 700 convidados. Confere aí alguns trechos da fala do presidente eleito. Essa vitória não é só minha. O caminho que me trouxe aqui foi longo e nem sempre foi fácil. Durante a minha vida pública como militar,
vereador e deputado federal, sempre me pautei pela defesa dos valores da família, pelos interesses do Brasil e pela soberania nacional. E outra notícia séria relacionada ao presidente eleito, e agora é sério mesmo, pessoal. Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, está sendo investigado por envolvimento de seu ex-assessor na movimentação de 1,2 milhões de reais. Inclusive, nesta última quarta-feira, o presidente se pronunciou e disse que se tiver algo de errado, ele e o filho vão pagar as contas. Vamos agora para o Giro de Notícias, especial essa semana, hein? Estamos recebendo uma advogada. Estamos no Giro de Notícias e desta vez especial. A gente recebe a doutora advogada Aline Cardoso, que vem da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente, que vai comentar com a gente sobre os maus tratos animais. Seguindo a cobertura sobre o caso Carrefour em São Paulo, o programa Jet Time é especial. Aline, seja muito bem-vinda ao Jet Time, é um prazer a gente receber você aqui nas dependências da TV Jet. Queria que você, antes de tudo, se apresentasse. Você vem da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, o que vocês atuam, qual é o seu trabalho diante disso? Olá, Natan, olá todo mundo, muito obrigada pelo convite. Eu sou advogada, assessora jurídica na ANDA. A ANDA é uma instituição que atua há 40 anos já aqui no estado de Minas. É claro que a questão ambiental ela é nacional, universal, né? Mas a nossa atuação é mais no estado de Minas por falta de capacidade, recursos. Então, vale lembrar o que ela comentou aqui com a gente. Tem pouco investimento nessa área. A gente já ouviu falar que não tem apoio do governo, não tem incentivo fiscal, não tem incentivo para as delegacias, para as ONGs, para as coisas que operam nessa área. E vocês também sentem isso? Sim, sentimos. Nós trabalhamos muito com projetos ambientais, né, através de fundos, muito às vezes do Ministério Público, do governo, mas não tem muito fundo para isso e os projetos técnicos têm que ser muito bem elaborados, que a gente concorda, mas a sociedade também deveria valorizar mais esse trabalho, né, e contribuir. Verdade, é por causa disso que a gente trouxe a Aline Cardoso aqui para vocês. Com o dever, principalmente, Aline, de conscientizar o público que assiste o Jet Time. É dever constitucional do Estado incentivar a conscientização nas escolas, nos ambientes públicos, entre outros lugares, inclusive aos servidores do Estado. E isso acontece pouco nos dias atuais, a gente até comentou aqui nos bastidores. Então, com esse objetivo, Aline, primeiramente para conscientizar quem está assistindo a gente agora. O que a lei brasileira fala sobre isso? É crime maltratar animais? Sim, Natan, você contextualizou bastante. Mas sim, maus tratos é crime, já está previsto na legislação, só que com uma pena muito pequena, né? A pena atual é de 3 meses a 1 ano. E multa. E essas penas são convertidas, né, em trabalhos à comunidade, mas realmente é uma pena que não desestimula, né, a prática do crime, infelizmente. Diante disso, a gente teve na última semana o caso do Carrefour em São Paulo. O agressor foi indiciado pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, foi acusado de maus tratos aos animais. Como você disse, a pena é pequena, quase nada, pessoal. Lembrando que ela pode ser convertida a trabalhos comunitários e só o pagamento da multa em relação a isso. Diante disso, o Senado aprovou um projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara dos Deputados nesta semana agora. Que projeto que é esse? Vai mudar a situação do país? A gente pode se alegrar com isso? Sim, eu acho que casos como esse, né, casos como o do Manchinha, que ganha repercussão, muita repercussão nacional, é bom para as pessoas verem que a causa animal é uma causa que afeta a todos nós, né, que mexe com o nosso emocional, que é importante, os nossos governantes têm que ver isso. Esse que eu acho que é o maior ganho de toda essa mobilização, dos nossos governantes verem que a população está sim preocupada com o bem-estar dos animais. E, diante disso, tem um projeto de lei que aumenta a pena, ele já passou até bem rápido na Câmara, no Senado agora, que aumenta a pena de 1 a 4 anos. Agora a atual é de 3 meses a 1 ano, então aumentaria de 1 a 4 anos e também prevê uma multa de até 1.000 salários mínimos para estabelecimentos comerciais que colaborarem com esses maus tratos, né? Sim. E que tiverem maus tratos.
Mas o mais importante, Natan, é realmente conscientizar a população. É conscientizar do abandono de animais. Nós temos muitos animais abandonados. A situação dos gatos é ainda mais preocupante do que a dos cachorros. Não que a dos cachorros não seja, mas gato se reproduz mais. É mais difícil capturar para castrar. E eles geram doenças que passam para os seres humanos, o cachorro também. Então, é uma questão de saúde pública. É complicado. E existe esse mito, essa lenda que muitas pessoas acreditam, inclusive eu já ouvi isso, quem deve estar assistindo já ouviu, que às vezes machuca o animal castrar. É verdade isso? Não, a castração pode ser feita até bem cedo na vida do animal, né? Claro, uma castração séria, com profissionais capacitados para isso, os médicos veterinários, mas nós temos aqui em Minas o Castramóvel, um projeto elogiadíssimo que tem a perda mínima de animais, e geralmente quando se perde a vida do animal é porque ele já estava doente, ele já trazia um histórico de uma outra doença, mas a castração só tem benefícios. Que ótimo. Então, para quem está assistindo a gente, fica a recomendação dentro disso. Agora, conscientizando a população. A pessoa que presencia maus tratos, seja do vizinho ou seja dentro da própria casa, o que essa pessoa faz? A quem ela se socorre? A quem ela recorre? Ela pode procurar a polícia, né? A polícia militar, a polícia vai até o local, verifica se realmente está sofrendo os maus tratos e o animal pode até ser recolhido, né? Sim, é a situação que faltou naquele caso do Carrefour, recolhimento do animal. Sim, as prefeituras deveriam atuar mais, né? Nessa também, situação. Nessa situação. E entrando nessa causa das prefeituras, você que já foi orientado, então se caso tiver alguma coisa acontecendo, diz que o 190, eles vão te direcionar, tudo que você tem que fazer certinho. Vale lembrar também que quem é incumbido disso tudo é o Ministério Público. Sim, o Ministério Público atua na causa, tem o dever constitucional de atuar. Sim. E a gente comentou aqui também, durante todo o programa, sobre a conscientização. Falta muito das pessoas, mas quem deveria incentivar as pessoas não está fazendo isso, que são as prefeituras. O Estado tem um grande dever e se deve distribuir isso pelas prefeituras e pelos municípios. Qual o recado que você tem das prefeituras aqui de Minas e do Brasil todo? Sim, Natan, até pegando o gancho do Ministério Público, o Ministério Público aqui de Minas é bastante atuante, através da gerência, que é da doutora Luciana Imaculada. Ela atua, pressiona as prefeituras, chama as prefeituras, conversa, diz, é uma ação importante, é necessário fazer educação ambiental nessa questão. O bicho, se você quer adotar um animal, adote, não compre, castre, vacine, tenha a guarda responsável. As prefeituras devem educar os seus funcionários para que passem isso para a população. As escolas deveriam ter isso, para as crianças já aprenderem que um animal a gente deve cuidar dele, sim, né? Prezar pela sua saúde, pela sua segurança, pelo seu bem-estar. Então, gente, eu quero agradecer a presença da a doutora Aline Cardoso, que veio aqui com a gente, a Associação Mineira de Defesa do Ambiente, que encaminhou ela aqui pra gente. Pessoal, então fica a dica para vocês, a Aline tá aqui com a gente. Aline, se despeça do pessoal aí. A gente agradece, nós agradecemos o convite. E fica a dica para toda a população de não maltratar o animal, castrar e cuidar bem do seu bicho. Então vamos mudar essa situação, pessoal. Que esse caso do Manchinha venha servir de exemplo para que não aconteça novamente, não é, Aline? Isso mesmo. Estamos juntos aí, a Associação aí Mineira de Defesa do Ambiente, o Jet Time, e queremos contar com vocês, prefeitos, municípios e a população. Vamos salvar a vida dos nossos animais. Pessoal, e vamos agora falar de esportes. A tão sonhada final da Libertadores chegou. E neste último domingo, o River enfrentou o Boca lá no Santiago Bernabéu e venceu de virada. As imagens que você confere aí agora mostram os gols de Lucas Prato. Lucas Prato fez o gol do empate, Quinteiro fez o segundo gol e Martínez fez o terceiro gol e o gol da virada, o gol da vitória. River Plate, campeão da Copa Libertadores 2018. Parabéns ao River! E agora é hora de Web Curiosidades.
Olha, gente, pra você que já assistiu o filme da Fantástica Fábrica de Chocolates, inclusive eu vou pedir até pra edição colocar aí um pouquinho do filme tradicional que toda a família já viu, isso se tornou realidade lá na Alemanha, hein? Uma fábrica teve um vazamento de chocolate derretido e por causa do frio, olha isso daí, pessoal, mais de 20 bombeiros tiveram que ser acionados para tirar chocolate da pista. O chocolate se solidificou e virou uma grande barra de chocolate nas ruas da cidade. Pessoal, tô com a boca aqui cheia de água já, querendo comer um chocolate, queria estar nessa cidade, acho que você também, né? E agora é hora dos eventos, tá chegando o Natal, época linda, festiva, terá musical de Natal da Getsemane e tem uma chamada aí, ó, pro Colégio Getsemane, gente, você não pode perder. Bem-vindo ao Colégio Batista Getsemane, ensinando para transformar vidas. As matrículas já estão abertas, do berçário ao ensino médio, salas amplas e climatizadas. Aulas de musicalização infantil, quadra e escola de esportes. Muita diversão com jogos de recreação. Aulas de natação com piscina aquecida. Biblioteca. Laboratório de Informática. Venha nos conhecer. Colégio Batista Getsemane, ensinando para transformar vidas. Matricule-se já. Ligue 31 2532 9899. colégiogetsemane.com.br. Pessoal, já tá acabando o programa de novo, oh meu Deus! Mas semana que vem a gente tá de volta com vocês aqui, o programa provavelmente aí com algumas coisas especiais pro Natal. Seguinte, pessoal, a você que acompanhou o programa aqui até agora, um beijão, muito obrigado por estar aqui, compartilhe o programa, comenta o que você achou sobre a fala de advogados, outras coisas. Não esqueça de compartilhar o programa para todos os amigos e continue acompanhando, que agora eu tenho uma palavra muito legal para o seu coração, tá bom? Seguinte, pessoal, você que está acompanhando o programa até agora, nós relatamos mais uma vez coisas tristes aqui. Não tem uma semana que a gente não noticia notícias que abalam o nosso coração, entristece a alma de ver essas ações partindo de seres humanos como nós. Com isso eu quero pedir a você, se você tiver uma Bíblia para você pegar ela, se não tiver, acompanha aí na tela pra gente. Em Romanos 12:18 diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E mais uma vez uma palavra que não foi seguida essa semana, mas que venhamos guardar nos nossos corações. Já cansei de falar que está chegando o final de ano, todo mundo quer se reunir, quer se amar, quer se abraçar, quer estar junto, mas se esquece dos outros. O retrato das notícias que noticiamos essa semana aqui, principalmente a cobertura que demos sobre a tragédia lá em Campinas, é o retrato de uma pessoa que talvez faltava amor em seu coração, ou talvez não tinha recebido o abraço que tanto queria, e resolveu descontar o ódio e a raiva nas outras pessoas que estavam por perto. Talvez uma pessoa que estava indignada com a sua situação, resolveu culpar Deus ou a religião. Vale refletir e pensar por que aquele homem foi naquela catedral. Talvez porque faltava paz. A paz que Deus pede para que venhamos ter com todos os homens, ou talvez o amor que Ele pede para que venhamos ter com o próximo. Sim, nós temos ali um retrato de um homem que queria praticar algo e que a polícia falou que ele estava com planos para realizar aquilo, mas será que realmente o profundo dele não estava precisando de uma palavra ao coração? Será que ele não precisava de uma pessoa que viria a esquecer o Natal, mas relembrar a ele quem é a pessoa importante do Natal? Será que ele não precisaria de alguém para falar com ele que no Natal nasceu o menino Jesus, aquele que ama a todos, aquele que abraça, aquele que acolhe? Será que ele também não seria o mesmo caso do mendigo que a gente citou na semana passada? Ou o mesmo caso de uma pessoa que necessita de um abraço nas ruas e que não tem esse carinho e atenção? Vale a gente refletir. Semana que vem a gente volta em um programa falando do Natal, falando de paz, de amor, de esperança. Eu espero voltar noticiando coisas boas, noticiando que o Papai Noel chegou na casa de todo mundo para entregar presente.
Mas e essas famílias que perderam essas pessoas na Catedral em Campinas? O que será que elas vão poder comemorar ao se lembrar que às vezes estavam em uma igreja celebrando um culto religioso e que, por uma pequena atitude, acabaram perdendo suas vidas? Pessoas que estavam desejando o bem ao próximo, mas uma outra pessoa que não recebeu esse bem foi lá e descontou seu ódio. E dentro de tudo isso, o que a gente vem aguardar então no nosso coração? O amor, mas principalmente a paz, o descanso, a sabedoria de saber que lá em cima tem uma pessoa muito maior do que tudo, que os problemas, que as situações, do que uma depressão, do que uma tristeza, do que um problema de família, do que qualquer coisa que possa existir na face da terra. Aquela pessoa lá de cima, às vezes quando você não tem um abraço de outra, está disposta a te abraçar. Então não perca tempo. Muitas pessoas vão às igrejas no final de ano, mas se você tem a oportunidade, vai para uma igreja agora, se direcione a ela, peça aquela pessoa lá de cima para te abraçar. Eu tenho certeza que não só ela, mas muitas outras vão estar de braços abertos para te receber, tá bom? Pessoal, um beijão para você, um feliz fim de ano. Eu volto com você semana que vem para falar sobre o Natal.